Olá pessoal, beleza? Quero fazer um vídeo aqui com vocês falando um pouco sobre disciplina. Disciplina para fazer os projetos, disciplina para iniciar um novo projeto, disciplina para continuar os projetos. Tudo basicamente envolve disciplina. Sabe quando você começa um projeto novo e você está eufórico e depois de um tempo essa euforia passa? Você vai precisar de disciplina para continuar. Vamos começar com essa euforia. Essa euforia do começo, ela não é ruim, ela é boa. Ela é boa para você se planejar, para você fazer algumas coisas iniciais. Vamos supor que você vai querer estudar para algum concurso, e aí você tem a primeira euforia. O que essa euforia vai te ajudar? Só nesse momento de euforia, tipo, vou começar um novo projeto, vai dar certo, vai dar. Tudo vai dar boa. Você é o momento em que você vai comprar o curso, é o momento em que você vai comprar os materiais. Se você precisa de um notebook para estudar, você vai comprar esse notebook nesse momento. Se você precisa organizar suas coisas, você vai organizar elas nesses momentos. É esse momento que você vai planejar todas as etapas. E a verdade é que se você inicia um projeto achando que vai dar errado, ele provavelmente vai dar errado. Se você inicia um projeto achando que vai dar certo, já é meio caminho andado. Tá? Então essa parte de euforia, ela é boa, dá para se planejar, para começar e para dar os primeiros passos. Acho que os primeiros passos são os mais importantes quando você começa um projeto novo, tá? Só que passado isso, você vai precisar um pouco de disciplina. E a verdade é que a disciplina é o que vai te levar mais longe. Então, vamos definir que você decidiu estudar e você decidiu que vai estudar todo dia de manhã, ou sei lá, 5 vezes por dia. Quando você vai iniciar um projeto que você nunca fez antes, o ideal é que você comece aos poucos. Então, novamente, vamos supor que você vai estudar para concurso público, tá? Seria interessante se você não colocasse, sei lá, uma meta de 6 horas, uma meta muito puxada. Vou estudar 6 horas por dia e vai dar bom. Cara, começa com duas, começa com três e vai aos pouquinhos. Até para pegar o ritmo das coisas, tá? Mas é aí que a disciplina vai ajudar, porque às vezes você vai estar cansado, às vezes você não vai estar afim de fazer as coisas, às vezes você vai estar triste, alguma coisa. E meio que quando você tem essa disciplina, meio que o seu corpo já se acostuma com o padrão, com o hábito, né? Então, tipo, do meu jeito que, sei lá, por exemplo, eu tenho o hábito de acordar cedo, tomar café da manhã, dar uma caminhada ali com o cachorro e depois eu meio que tô livre, porque eu já passei dessa fase de estudar para concurso, pelo menos dei uma pausa ali, porque eu vou fazer o intercâmbio. E aí, quando tem tempo livre na minha agenda, eu tento gravar aqui um vídeo para vocês, tá? Mais ou menos assim funciona a minha rotina de manhã. Então, repare que eu tenho uma rotina. A rotina de quem estuda pode ser, por exemplo, acordar, a mesma coisa, tomar café, escovar os dentes, se arrumar. Se quiser ir para academia, vai. Se quiser fazer um exercício, faça. Daí volta e estuda. Quando você vai fazer um projeto assim, isso que é mais puxado, é bom que esse projeto seja antes do seu trabalho. Porque depois do seu trabalho, provavelmente você vai estar cansado. Eu lembro que tem galera que falava que acordava muito cedo, tipo 5 da manhã e para estudar porque queria pegar estudar antes do trabalho, porque sabia que se fosse depois do trabalho estaria com dor de cabeça. Mas daí é algo que vai de cada um de cada um. Às vezes o trabalho não é tão puxado, não dá tanto dor de cabeça, o cansaço é mais físico e não mental. Aí é melhor depois. Às vezes você odeia acordar cedo, aí às vezes é melhor depois. Aí vai de cada um. Mas o que eu quero falar é criar uma rotina ajuda muito. E isso vai ser fazer parte da disciplina. Outro ponto importante é que eu, por exemplo, quando eu estudava, apesar de ter essa rotina de estudo, muitas vezes na minha semana eu tinha tipo a semana lotada. Então, tipo, o dia que eu tinha que estudar para concurso público, eu não conseguia porque eu tinha trabalho, né? Então, eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí eu não tinha muito tempo para estudar. Eu estava muito mais cansado do que o normal. Então, nesses dias eu sabia que eu não ia conseguir estudar. Então, eu fiquei ok com a minha cabeça mesmo, com a minha vida, de que, ok, essa semana eu não vou estudar, mas daí na semana que vem eu continuo. E isso foi durante quase toda a minha jornada de estudo. Tá? Eu nunca consegui pegar aquele famosa
velocidade de cruzeiro, não sei se é esse o ditado, de que as coisas vão acontecendo bem planejado, bem metodicamente. Mas eu fazia tudo dentro do possível. Então, a parte da disciplina que você vai precisar fazer também vai seguir mais ou menos essa ideia. Então, precisa ser. Tudo que você for fazer não precisa ser perfeito, não precisa ser a melhor maneira possível. Se você for melhorando e for uma maneira boa e tiver constância, você vai chegar lá e aí você vai se adaptando, tá? Junto com disciplina é aquela história. Você começa, cara, se for para começar de qualquer jeito, começa de qualquer jeito e aos pouquinhos você vai melhorando as coisas e nesses pouquinhos você vai evoluindo, vai ter a disciplina de continuar sempre fazendo a mesma coisa ou sempre continuando naquele projeto, tá? Então não pare, tenha o hábito. Então, se for estudar, definir o que vai estudar de manhã, estuda toda manhã. Se você perder porque um dia estava doente, porque um dia você tinha sei lá, algum projeto, um outro projeto que pegou mais tempo, coisa de trabalho, enfim, não importa. Às vezes mesmo porque tinha um passeio, alguma coisa, cara, não vai desistir desse projeto porque uma ou outra vez você não conseguiu. Apenas fale, ok, dessa vez eu não consegui, beleza, mas continue. Quando eu faço qualquer coisa, tipo, quando eu estudo para algo, quando eu estudava para concurso, quando eu estudava inglês, e não importa o que, eu também estudava por ciclo de estudo e não por hora. Qual que é a diferença? O ciclo de estudo é tipo quando você joga videogame. Você não fala assim, eu vou fazer as fases, por exemplo, eu vou fazer as fases GTA, para quem joga GTA. Você tem a fase sei lá, do Bruce, você tem do Ray, que é GTA 4, né? E aí você fala, não vou fazer segundas do Bruce e terças do Ray. Você faz isso, geralmente faz qualquer uma, mas você pode definir, vou fazer todas as do Bruce, depois eu vou para do Ray. Funciona mais assim, mais ou menos assim do ciclo. Tipo, tá estudando para concurso, pensa, vou estudar, vou seguir uma sequência. Então, primeiro eu vou estudar português, matemática, sei lá, filosofia, qualquer outra coisa, e não que segundo estudar português, terça matemática. Então essa é a diferença entre ciclo e horário de estudo. Então se for estudar por ciclo, você estuda por ciclo e manter aquele hábito até avançar. Isso vale para concurso público, isso vale para estudar inglês, isso vale para estudar alemão. Eu acho que a constância é o mais importante. Eu acho difícil alguém que conseguiu, falou, não, em uma semana eu vou meter o louco aqui e vai dar certo. Tipo, o mais provável é que a pessoa perde para tudo. Novamente, como eu falei, essa fase de euforia é bom para você se organizar, para você comprar as coisas que você precisa. Então, mesma história, vai estudar para concurso, talvez você precise de um note, talvez você precise de um fone, talvez você precise de um material. Se você não tiver dinheiro para fazer tudo, não tem problema, compra aquilo que você tiver, mas é nesse momento que você vai fazer essas coisas. Por exemplo, quando eu estava estudando, eu comprei bastante coisa, mas uma coisa que eu não comprei foi uma impressora, porque eu sabia que ia ser muito caro. Então eu estudei no PDF, por PDF mesmo vendo na internet que não era tão eficaz. Então, você não precisa comprar tudo, compra só o que você consegue, mas comece. E aí vai fazendo o hábito de fazer tudo certinho. Outra coisa que envolve muita disciplina é a questão de investir também. Então, por exemplo, eu quando investia, eu definia um valor. Esse valor eu definia, sei lá, que eu vou investir mil reais, 1.500, 2.000 reais por mês. Não importa o valor aqui. Isso dependia muito das minhas condições financeiras. Algumas vezes eu investia 1.000, às vezes eu investia 1.500. 2.000 eu acho que não cheguei nesse patamar ainda. Tipo, de falar, vou investir 2.000 por mês. Não lembro de ter chegado nesse patamar. Mas, voltando. E aí, quando eu recebi o meu salário, era, era rigorosamente, eu investia os 1.500 que eu pré-defini, tá? Então, não era assim, tipo, vou investir hoje, se sobrar eu invisto, se sobrar não. Não. Isso, eu caía no salário, eu já investia. Tinha uma época que eu estava até levantando os custos, tudo que eu gastava eu levantava e ganhava um salário e investia. E eu percebi que o que estava fazendo eu investir era investir no começo e não investir, e não depois de levantar meus gastos. Depois eu parei. Não sei se isso é um conselho que eu daria para vocês
quando for fazer intercâmbio, até eu me organizar com as minhas finanças, eu vou voltar a levantar os gastos para ficar mais ou menos na meta daquilo que eu defini para intercâmbio. Mas eu tinha disciplina de todo mês que eu recebia, eu depositava. Teve alguns meses que eu não aportei, por quê? Porque eu estava na PM e aí eu estava na parte do Exaf. Quem já fez concurso, já chegou na parte de saúde médica dos concursos públicos, principalmente policiais, sabe que nessa fase de Exaf, de exames médicos, você gasta bastante, porque são muitos exames que você tem que fazer e é uma parte muito, muito estressante. Então, eu lembro que eu gastei uma grana, e aí num pequeno período de tempo eu falei, nesse período de tempo eu não vou investir, porque eu vou priorizar os Exaf. Então foi o que aconteceu. Mas depois que passou isso, eu voltei a investir. Às vezes você fala, ah, eu já tenho um bom patrimônio, então eu vou me dar o luxo de gastar, sei lá, 5 mil, 10 mil em alguma coisa. Talvez 5 mil em um videogame. Beleza, você pega aquele tempo, você gasta em alguma coisa, só que não se empolgue com isso e defina tipo recompensas reais antes no seu pré-planejamento, por exemplo. Quando eu atingir 50 mil, eu vou me dar um PS5. Ok? É mais ou menos isso que eu quero comentar. Se planeje antes, e aí beleza, você vai investindo todo mês, e depois você pega 2, 3 meses ali, você atingir uma meta financeira, você se dá um PS5, um celular, alguma coisa da hora, depois você volta, tá? Então o ponto é, tenha disciplina, mas também seja um pouco flexível com as coisas. Porque se você for muito rígido, muito rígido, vou arrumar o barulho aqui, tá? Eu acho que vocês já estão acostumados, né? Mas se vocês forem muito rígidos com as coisas, na primeira falha, primeiro fracasso, no primeiro mês que você acabar não investindo, você vai ficar puto e vai desistir. E não é o meu objetivo aqui, não é o nosso objetivo. Quando a gente quer alcançar algo, o objetivo não é desistir no primeiro fracasso, mas é você falar, ok, deu ruim, respira e, enfim, deu ruim, respira e vamos tentar de novo. Então, mas no fim, o que importa é a disciplina de fazer algo, é a disciplina de continuar, de ter o hábito. E, novamente, geralmente a gente alcança as coisas pelo simples. Você pode ver, às vezes você planeja um monte de coisa, fala, vou fazer isso, aquilo, mas no fim é o simples, é o você sentar a cadeira, você estudar, você fazer exercício, fazer alguns flashcards, simples. E ter investimento, criar patrimônio, é o simples, é você receber, você aportar em algum investimento, num FIIs, numa ação, numa renda fixa, numa cripto. É o simples, tá? Não é o xadrez 4D, 5D. É o simples. Então, mas é isso. E esse é o poder da disciplina. Eu acho que tudo tem que ter disciplina. E você vai ver que quando você começar a ter as primeiras conquistas, as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, quando você atingir, sei lá, seus 100 mil de investimento, a disciplina é muito mais fácil, porque você fala, caraca, atingi 100 mil. Então, você meio que continua porque você sabe que funciona. Mesma coisa, quando você está estudando para concurso, o começo é meio foda, tá? Para tudo. É ruim mesmo, tá? Você estuda, você não vê, você está muito atrás, mas daí quando você passa no primeiro concurso, nem que seja um concurso fácil, de prefeitura, um da PM, não é fácil, tá? Da PM não é tão fácil assim. Mas você passou, você já se empolga, falou, beleza, tá funcionando. Isso eu não comentei, mas isso vale para academia também. Então, tipo, a disciplina de treinar 4, 5, 3 vezes por semana. Aí você vê o seu corpo melhorando, você vê você ficando mais magro, você ficando mais fortinho, suas fotos saindo melhores. Cara, você se empolga e aí fica mais fácil manter essa disciplina. O começo, geralmente os primeiros 6 meses de qualquer coisa, é os mais difíceis. Passou isso, geralmente você já começa a ver os primeiros resultados. E aí, nesses primeiros resultados, você se empolga, você ganha confiança e continua. E aí fica mais fácil ser uma pessoa disciplinada. Então, galera, era isso que eu queria comentar com vocês hoje.
o poder da disciplina, de continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, e que é através da disciplina que a gente vai conquistando as coisas, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Então, obrigado por assistir. Se vocês puderem comentar alguma coisa, dar like, eu vou ficar grato. Vou responder todo mundo. Valeu, falou, até mais.